A reencarnação explica tudo? Assista agora a entrevista com o tema e saiba a resposta. Olá, juntos mais uma vez, o que nos dá extrema alegria por podermos entrar nos vossos lares com a vossa audiência. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com o Joel Samos Neto, escritor, servidor público estadual da Procuradoria-Geral do Estado, portanto, é um procurador do Estado do Paraná, articulista, ex-professor de ética. Joel, prazer recebê-lo novamente aqui no programa Vida em Foco. Vamos falar de reencarnação, Joel. Esse é um assunto que mexe com muita gente, com muitas cabeças, com muitas consciências, com muitas filosofias, com muitas religiões. E aí, como é que a gente entende reencarnação? Reflete ou não a justiça divina? Olha, nós espíritas preferimos entender que se nós retirarmos o processo reencarnatório da experiência humana, nós vamos compreender menos o sentido das coisas. Quer dizer, Deus se tornará mais incompreensível para nós. Se nós colocarmos essa possibilidade do espírito retornar à experiência, pelo menos nesse laboratório da Terra, tantas vezes quantas sejam necessárias para que ele corrija o que não ficou bem feito, refaça, faça novos projetos e construa, assim, todo o aprendizado possível de se fazer nessa escola terrena, nós entendemos que isso parece ser mais justo. A reencarnação explica tudo? Tem alguma coisa que fica fora do espectro de explicação da lei da reencarnação? Essa é uma questão bem interessante, porque a reencarnação é um daqueles institutos da doutrina dos espíritos que já foi bem assimilado na mentalidade social, até por não espíritas. Volta e meia nós ouvimos alguém dizer: o que eu fiz na outra encarnação, que estou pagando agora para estar passando por isso? E são pessoas que às vezes nem acreditam na própria reencarnação. O sentido da reencarnação é exatamente esse, de permitir que as pessoas façam o seu processo evolutivo de maneira completa, né? E o propósito de nós estudarmos como que esse mecanismo se apresenta, se desenvolve, faz com que nós consigamos perceber efetivamente que o espírito está permanentemente em desenvolvimento. Pode continuar, se quiser. O que é importante nós percebermos é que aquela popularização do conceito da reencarnação, muitas vezes ela faz com que as pessoas simplifiquem, a ponto de dizer que qualquer coisa que acontece, ela tem uma explicação, ou teria uma explicação reencarnatória. Isso é uma maneira muito simplista de entender o fenômeno. Então, nós preferimos dizer, ou sugerir aos estudantes da doutrina, que à medida em que eles encontrem um ponto a ser estudado, a ser elucidado, que eles tentem explicar aquilo que acontece primeiro com os elementos mais próximos, com o conhecimento disponível mais próximo. Hoje a humanidade tem à disposição muitas ciências. Quer dizer, nós já descobrimos os mistérios, né? De antigamente já sabemos que não são mistérios. Nós sabemos como que o fenômeno da natureza se processa. Então, algumas pessoas, às vezes, têm uma certa dor física, que seria facilmente explicável por pesquisa médica, por pesquisa biológica, e algumas pessoas, de primeira, preferem escolher uma explicação reencarnatória, né? Quando, na verdade, nós precisaríamos primeiro esgotar o repertório de conhecimento disponível para explicarmos um determinado fenômeno, e à medida que nós, ao esgotarmos esse repertório, nós não encontrarmos respostas, vai se abrindo, então, a possibilidade de uma hipótese reencarnatória. E nós dizemos uma hipótese reencarnatória porque ainda não conseguimos os elementos necessários para fazer a prova. Para os espíritas,
que estão convencidos dos propósitos de Deus com o processo reencarnatório, não há necessidade de demonstrações. Mas para as pessoas que não são reencarnacionistas, nós dizemos, olha, tem uma hipótese reencarnatória que poderia explicar determinado fenômeno. Joel, me parece, e me corrija se eu estou errado, mas essa popularização, a socialização do conceito reencarnatório é extremamente positivo, do seu ponto de vista de que parece que atenua os problemas, inclusive teológicos, acerca desse tema, que às vezes ele é perturbador. Recordamos que nas filosofias antigas, remotas até mesmo, né, desde os Vedas, a presença da reencarnação ela sempre esteve assim muito aguda dentro das filosofias antigas. Mas a socialização, no seu modo de ver, nos tempos modernos, do contexto reencarnatório, traz uma facilidade para a compreensão e aceitação de certas dificuldades na vida presente? Como é que você vê essa questão? Na medida em que ela contribui para que as pessoas tenham uma abertura para uma reflexão nova a respeito dessa possibilidade de que alguns efeitos tiveram suas causas em outra experiência encarnatória, isso é interessante. O importante é as pessoas não se sentirem satisfeitas com as explicações mais simples, que elas se sintam motivadas para buscar a leitura de alguns livros, estudo, uma reflexão um pouco mais aprofundada para compreender melhor o processo reencarnatório, que tem as suas nuances, tem a sua complexidade. Relativamente a essas nuances, vou te deixar uma pergunta para nós irmos para o nosso intervalo. Que tipo de experiências típicas são do processo reencarnatório? Nós retornamos já, um instante só. Aguarde uns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, com o tema A Reencarnação Explica Tudo? Confira. Estamos de volta, hoje entrevistando o Samuel Neto, falando sobre reencarnação. Fizemos uma pergunta, Joel, para você. Que tipo de experiências típicas se apresentam no processo reencarnatório? A doutrina dos espíritos, ela apresenta, digamos assim, algumas formas típicas de aprendizado dentro da reencarnação. É muito comum se falar que o espírito reencarna como um missionário, certo. Portanto, tendo uma missão para realizar, ou ele faz uma experiência de prova, ele teve um aprendizado anterior e ele vem na Terra fazer um estágio, e o estágio permite, então, que ele ponha à prova o que ele supostamente aprendeu. É mais ou menos como um estagiário de um determinado curso, quando vai fazer a sua experiência prática, ele consolida melhor o conhecimento teórico anteriormente obtido. Então, o espírito também vem fazer a sua provação, ele vem fazer o seu estágio para consolidar um determinado aprendizado. Certo. Então, se diz, o espírito veio em provação. Agora, a partir do momento em que ele começa a recolher os resultados de algumas ações que foram não de equilíbrio, mas de desequilíbrio, ele começa a entrar na necessidade de uma experiência reencarnatória de correção, de reequilibração. Então, disse na doutrina que o espírito estará num processo de expiação, como se ele fosse efetivamente expiar uma determinada falta cometida anteriormente. Então, daquela causa gerou um resultado e ele terá que necessariamente passar por uma determinada fase de aprendizado para seguir adiante com o seu processo evolutivo. E, pelo menos onde eu aprendi os princípios da doutrina dos espíritos, na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, nós ainda estuda-se ainda, mais digamos, protocolo de processo reencarnatório, que é o karma,
que é como se fosse uma exacerbação do processo expiatório. Certo. Quando uma determinada causa, uma determinada ação anteriormente praticada, foi de tal forma grave, tal forma desequilibradora do ser, que na encarnação seguinte ele irá necessariamente passar por uma determinada experiência. Então, durante um determinado período, a consequência daquela causa que ele houvera provocado, ela deverá ser necessariamente sofrida, vivenciada, experimentada, para que o espírito possa recuperar o seu equilíbrio. O que é interessante perceber é que nenhum de nós vem apenas numa dessas tipificações. Quer dizer, nenhum de nós vem apenas para ser missionário, ou apenas para fazer provação, ou apenas para espiar, ou apenas para sofrer o impacto do karma. Nós estamos, na verdade, continuamente fazendo trechos de experiências missionárias, trechos de experiências de provação, expiação e assim por diante. Então, nós desempenhamos, às vezes, um papel social ou um papel na família, em que há determinados momentos em que o sofrimento é tão intenso que nós dizemos, isso aqui deve ser uma experiência expiatória, né? Ou um karma. De repente, nós superamos aquilo e aí a nossa saúde começa a ficar com problemas e nós temos que nos submeter a um determinado tratamento, de modo que, ao longo de nossa caminhada na Terra, nós vamos fazendo uma sucessão de experiências, quando não concomitantemente. Enquanto num dos cenários da vida cotidiana nós temos uma experiência missionária, em outro nós estamos fazendo expiação. Simploriamente, poderíamos resumir que a experiência reencarnatória é uma pedagogia educativa das almas que o Criador impõe ao ser no sentido de levá-lo à perfeição? Acho uma metáfora interessante, porque de fato é um processo de educação. Quer dizer, a lei de Deus é uma lei de educação. E Jesus, nos evangelhos, em dado momento, ele diz, Deus ensinará todas as pessoas. Então, de um jeito ou de outro, em um momento ou outro, todos os espíritos vão aprender aquilo que tiverem de aprender. Quer dizer, a gente elege a nossa pedagogia educativa. Então, se é no campo do karma das expiações... Podemos escolher a melhor maneira de amenizar os momentos mais difíceis dessa experiência. Interessante. Joel, você falou na lei de Deus. A reencarnação, no âmbito da doutrina espírita, ela é tida como uma lei divina. Por que razão as ciências, ou as filosofias, ou as próprias religiões não têm aceitado esta lei divina, especialmente as religiões ocidentais? Alguma razão específica para essa questão estar ocorrendo? Olha, cada religião tem os seus princípios, tem os seus protocolos e tem as suas razões. Em algum momento, a própria Igreja Católica teve uma experiência reencarnatória. Ela propunha a reencarnação e, de repente, num dado momento, historicamente, se decidiu que, a partir dali, a reencarnação não faria parte da doutrina católica. Como um dogma, né? Outras doutrinas nunca mencionaram nada a respeito, por talvez, como parte da sua estrutura de doutrina religiosa, não colocar esse elemento que desfiguraria a proposta geral apresentada. Como não sou versado em outras religiões, não faço estudos comparados, então não teria como lhe dizer por que elas não aceitam. O que eu tenho a dizer é que, como se trata de uma lei de Deus, portanto, uma lei da vida, embora as pessoas neguem, nem por isso significa que ela não existe. Deixa de existir. Rapidamente, nós estamos no nosso tempo limite. Te pergunto, dá para conceber Deus justo sem a reencarnação? Como espírita, entendo que não. Porque basta nós verificarmos no conjunto, na diversidade presente entre os seres humanos, como alguns têm menos possibilidades do que outros, menos aptidão do que outros, mais limites. Então, como fazer com que numa única experiência encarnatória, cada uma dessas criaturas alcance tudo o que é possível de ser alcançado na escola da Terra? Muito bem, Joel. Nossa gratidão pela tua presença aqui. Entrevistamos Joel São Luís Neto,
falando sobre reencarnação. O programa Vida em Foco continua aqui conosco.